Olá, eu sou Fernanda Dias e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre personalidade Enneagrama. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas características do tipo 8 para você começar a conhecer melhor esta personalidade, tá? Então vamos lá para essa introdução de quem é de fato o tipo 8. A primeira característica que eu vou trazer para vocês, no livro do Enneagrama tem uma frase que de certa forma define o tipo 8. Então quando eu ouvi essa frase eu me identifiquei muito. Até a minha mãe olhou e falou: essa frase define você, minha filha. Que é a seguinte: lidere-me, siga-me ou saia do meu caminho. Ou seja, ou você está me liderando, ou você está me seguindo como seu líder, ou você só está atrapalhando, então vaza. É basicamente isso. Me lidere, seja um exemplo, seja alguém que eu possa me inspirar, ou se inspire em mim, aprenda comigo, ou simplesmente saia fora. Se você não vai fazer nenhuma das duas coisas, vaza. Não, você não faz diferença na minha vida. Então isso realmente traduz um pouco de quem eu sou e é uma frase que me define, tá? Quem disse essa frase é o general George S. Patton Jr. Eu falei completamente errado o nome do cara, provavelmente, mas aí depois você pesquisa, tá bom? Quais são as nomenclaturas que normalmente se usam para o tipo 8? A gente chama ele de contestador, ou patrão, ou desafiador, e às vezes pode ter algum outro livro aí que tem alguma outra nomenclatura. Mas basicamente, como contestador ou desafiador, ele é aquele que gosta de um confronto, tá bom? O tipo 8, ele é basicamente alguém que é dominante, intenso, confrontador. Ele é motivado. O que define a nossa personalidade é a nossa motivação. Então, o que define um tipo 8? Quando ele é motivado pela necessidade de ser forte e evitar sentir-se fraco ou vulnerável. Isso é o que define. Então, como é que eu sei que eu sou tipo 8? Se essa é a minha motivação. É pela necessidade de ser forte e evitar ser fraco ou vulnerável, tá? Isso é o que motiva as nossas ações, tá? Muitas vezes eu percebo que eu tenho atitudes parecidas com o tipo 6, né? De receio, de não sei o que lá, mas na minha motivação não é o medo. A minha motivação é não querer estar numa posição de vulnerabilidade ou fraqueza. Então eu tento também me resguardar, eu tento também fazer algumas coisas que parecem medo, porque você tá se resguardando, você tá se protegendo, mas é porque o tipo 8 não gosta da vulnerabilidade, tá bom? Então vamos lá, algumas características positivas definidas por palavras. O tipo 8 é assertivo, objetivo, confiante e desafiador, tá bom? Agora, ele também tem os aspectos negativos. Ele é agressivo, intolerante, vingativo e controlador, tá bom? Agora eu vou ler pra vocês os pontos fortes do tipo 8 de uma maneira mais expansiva. Quais são os pontos fortes de um tipo 8? De uma maneira extremamente geral. Eles são pessoas que adoram desafios e odeiam ambientes pacatos, tá? Eles se expressam de forma direta e objetiva, tendo facilidade em fazer escolhas e reações imediatas a situações. Então o tipo 8 ele se expressa de uma forma muito direta, muito objetiva, sem enrolação. É papum. Sim, não, tal. Hoje a gente tem o WhatsApp, que é uma comunicação não de fala, mas de escrita, que às vezes as pessoas mandam um monte de coisa pra mim, aí eu mando um tipo, ok. É rápido, é direto, e às vezes a pessoa fala assim, tipo, as pessoas não esperam aquilo, porque normalmente as pessoas respondem, mas eu não sei fazer isso, então eu simplesmente mando ok, porque essa é a minha forma de comunicação, essa é a forma de comunicação do tipo 8, tá bom? E tem facilidade para fazer escolhas e reações imediatas às situações, quando tem uma situação, alguma coisa que precisa dessa tal agilidade, pensar rápido e tal, o tipo 8 tem isso, tá? É um exemplo básico aqui, uma vez a gente foi assaltado. O assalto estava acontecendo assim, não diretamente comigo, mas estava na minha frente e todo mundo se escondeu, correu, não sei o que lá, e eu fui a única pessoa que pegou o celular e a primeira coisa que fez foi ligar para a polícia. Eu não tinha como resolver aquilo, mas eu tinha como ligar para a polícia e, pelo que consta, talvez a minha ligação, quase certeza que a minha ligação foi a única. Tinha umas 10, 12 pessoas vendo o assalto e só eu liguei para a polícia. Por quê? Porque a gente não trava, nesse momento a gente vai lá e tem uma atitude que é ligar, tá bom? O que mais? Para atingir os seus objetivos, o tipo 8 são pessoas insistentes, teimosas, determinadas.
Então a gente tem esse lado, o tipo 8 tem o lado de ser objetiva, insistente. Eu falei, o que eu falei? Insistente, teimosa e determinada. Então a gente tem essa coisa. Quando era criança, você precisava chorar 2 horas, chorava. Fica ali até conseguir o que quer, tá bom? Outra coisa, outro ponto positivo do tipo 8. O tipo 8, ele exige a verdade. Ele não pede, ele exige a verdade e diz sempre o que pensa. Nem todo mundo vê isso como uma qualidade, como um ponto positivo, mas todo tipo 8, a maioria dos tipo 8 que eu conheço, é uma característica marcante. Gosta da verdade. Não interessa se vai doer, se vai magoar, se vai ser... A gente gosta da verdade, tá? Mesmo que doa, ela precisa ser dita e diz a verdade. E a gente fala o que a gente pensa, não com maldade, não com a intenção de magoar, mas simplesmente porque a gente não tem um filtro. Eu falo que isso é real, se você conviver comigo você vai perceber. Não existe alguns filtros dentro de mim, simplesmente sai, gente. E pra gente isso é natural. Não tem que ficar pensando, porque é do sentimento da pessoa que vai... É o que eu tô pensando, você não é meu amigo, então... Então a gente falta esse lado aí, que para algumas pessoas é um ponto extremamente negativo, mas aqui a gente está trazendo ele como um ponto positivo, porque de certa forma você sempre vai conhecer de fato um tipo 8, sabe? Não vai ter muita falsidade ali, tá? Outra coisa, o tipo 8 ele evita a interioridade e adora desafiar os outros para obter estímulo de vida. Os seus alvos são sempre os mais desafiadores. Então, o tipo 8 ele evita a interioridade e gosta de desafio, gosta das coisas que às vezes são difíceis e eles são determinados. Então, junta tudo isso, se torna uma pessoa bem... que quando vai realizar algo é bem consistente naquilo que vai fazer. Mas também, basicamente, tem as mesmas características que geram pontos negativos. Que o que é? Às vezes o tipo 8 ele é uma pessoa agressiva, mas ele não percebe a sua agressividade. Então nessa questão de ser sincero e tal, e até mesmo na comunicação, o tipo 8 é uma pessoa agressiva. Só que a gente não percebe isso. Então as pessoas às vezes falam e sempre me falaram isso. E aí eu me sentia meio mal, porque era uma coisa extremamente natural, não é uma coisa que eu tô brava nem nada. Só que aí quando eu descobri a personalidade, isso revelou e falou, poxa, agora eu entendi o porquê. E é real, a gente é agressivo, mas a gente não sabe disso, tá? Então se você conhece alguém extremamente agressivo, bruto e tal, é importante que você vá falando com essa pessoa, porque a gente realmente não vê isso, tá bom? O tipo 8 não suporta a ideia de depender dos outros ou de ser considerado fraco. Então, o tipo 8 não suporta a ideia de depender dos outros, ou ele também não suporta a ideia de ser considerado uma pessoa fraca. Então, assim, sabe, você tá nessa situação porque você é fraco, ou porque você depende de não sei quem. Não, o tipo 8 não gosta de estar nessa posição de vulnerabilidade, de fraqueza, tá bom? O tipo 8, ele não dá muita importância à moral social que considera hipócrita. Então, se tem uma moral social aqui, uma questão aqui, mas que ele considera ela hipócrita, ele dá zero importância. Ele ignora, ele menospreza e faz isso até mesmo de propósito, tá bom? O tipo 8 adora ter o controle da situação e sempre cria suas próprias regras. Isso é um problema. A gente realmente tem essa necessidade. No trabalho eu tenho a necessidade de ter o controle das coisas. E muitas vezes eu crio regras na minha cabeça, sigo essas regras, mas eu espero também que as pessoas sigam essas regras. E quando a pessoa não segue as regras, eu olho pra ela como alguém que é um descumpridor de regras. Então você olha com aquele olhar meio assim, julgador. Mas eu não me lembro, eu não entendo que as regras só estão na minha cabeça. Porque pra mim é algo óbvio que todo mundo deveria fazer. Mas na realidade hoje eu sei que não é isso. Mas eu não consegui ainda quebrar esse hábito de criar as minhas próprias regras e esperar que as pessoas vivam dentro dessa regra. Eu tenho tentado trabalhar esse lado, mas eu confesso que é muito automático, é um hábito muito... Então é muito difícil quebrar isso, mas eu particularmente tenho um problema com isso, tá bom? O tipo 8 são pessoas insensíveis, apegadas à força, à justiça e ao poder, sendo dominadoras. O tipo 8 tem essa insensibilidade, principalmente para com os outros. Tá? Não que a gente não seja pessoas emotivas, a gente só não é sensível, são coisas diferentes. Então eu choro com filmes, eu choro com série, eu choro com aquelas coisas mais simplesinhas, mas a sensibilidade de perceber que alguém tá triste, de perceber uma situação, aquela coisa de, vamos falar de um jeito doce, porque eu não tenho essa sensibilidade, e às vezes as pessoas pedem pra mim ser desse jeito, e cara, eu falo, não adianta, eu vou resolver o problema, mas eu não vou ser sensível, porque eu não consigo,
é algo natural. Então sim, a gente tem um lado emotivo, mas a gente não tem um lado sensível, a sensibilidade de perceber, sabe, eu não consigo explicar muito bem, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer, tá bom? E a gente sim tem esse lance da força, da justiça, do poder e acaba dominando as coisas, conversas, tudo, a gente tem essa mania que é algo negativo, tá bom? O tipo 8, ele é uma pessoa firme em suas ações. Eles são confrontadores em suas relações, sendo às vezes rebelde que gosta de ir contra. Sim, o tipo 8 às vezes ele tem esse aspecto rebelde, esse aspecto de ir contra. Quase sempre, tá? Que é uma questão negativa, mas dependendo da situação é uma questão positiva. Então, por exemplo, essa questão da rebeldia, eu acho que eu não tenho tanto ela em mim agora, né? Hoje eu consigo avaliar melhor as autoridades, mas acho que na minha infância, na juventude, eu talvez tenha tido mais isso. Apesar que eu era uma criança mais tranquila. Em questão de obedecer assim, eu não era, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Gostar de contra, a gente tem essa questão. Então, se vai pintar a parede de vermelho, a gente traz todos os motivos para não pintar a parede de vermelho, todas as questões contra aquilo, tá? Eu tô dando o exemplo da parede, mas normalmente isso acontece muito em questões, pelo menos comigo, eu gosto de discutir muito questões políticas, questões sociais, essas coisas eu sempre trago o outro lado. Então, se você é a favor do A, eu vou trazer o aspecto pelo B, e assim vai, tá bom? Então, eu gosto muito de fazer isso. Nem todo mundo entende. E aí, muitas vezes, acaba gerando discussões sérias, né? E isso é um problema. Mas o tipo 8, em nenhum momento, ele faz isso tentando causar uma confusão. Ele realmente gosta de confrontos e ele gosta de contra, então ele junta tudo e acaba fazendo isso, tá bom? Mas qual outro problema do tipo 8? Ele se irrita com facilidade e fazem ações radicais facilmente. O tipo 8 se irrita com muita facilidade. Eu me irrito muito fácil mesmo, tá? Mas hoje eu já sou mais controlada, que essa questão de ficar irritada, antes eu ficava muito mais, mas quando eu tô de TPM ainda, meu corpo, puf! Ah, Fernanda, mas toda mulher é assim. Mas você imagina pra um tipo 8 que já é assim naturalmente. Então é mais difícil ainda, tem vezes, tá bom? Eu tenho que tentar me controlar muito nesse aspecto, tá bom? E fazer ações radicais. Eu confesso que eu não sei se eu tenho esse negócio de fazer ações radicais, mas às vezes acontece, tá? Em discussões, o tipo 8, ele pode ficar muito irritado, gritar, chorar, espernear, ele pode ficar irritadão. Só que o seu rancor, quando a discussão acaba, ele pode ser esquecido. Não tem a mágoa, o rancor, aquela coisa que nós discutimos e tal. O tipo 8 não tem isso, tá? O tipo 1 tem muito disso, ele é rancoroso. Já o tipo 8 não. Nós discutimos, quebramos o pau aqui, né? Eu não bato nas pessoas, mas sinto vontades de bater nas pessoas. Mas quando acaba aquilo, acabou e pronto. Porque o tipo 8 tem esse lado do confronto, ele gosta disso, ele gosta da discussão, mas ele não fica levando aquilo pro pessoal, não fica se magoando com aquilo, tá bom? O tipo 8 gosta de conquistar e de serem vistos como pessoas fortes. Ele gosta do lance da conquista para parecer forte, para ser visto como alguém que é forte, tá? Quando alguém não concorda com ele pensa que está sendo desafiado. Então, quando você não concorda com a opinião do tipo 8, ele acha que está no desafio para provar quem tem razão, tá? Ou para provar alguma coisa, está sendo desafiado simplesmente para uma discussão, porque o tipo 8 gosta disso, tá bom? Então, essa foi a primeira parte do vídeo das características do tipo 8, tá? A maioria dessas características eu peguei do livro, mas também peguei de um aplicativo sobre personalidade que eu vou tentar deixar o link aqui pra vocês lá no Play Stores, né? Se vocês quiserem baixar esse aplicativo, tá bom? Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Se você conhece algum tipo 8, não deixe de compartilhar esse vídeo com ele. Se você conhece alguém que tem essas características, mande esse vídeo pra ela e diz, olha, eu lembrei de você e tal. Ou simplesmente comece, né, a perceber isso nela e ver se ela realmente é um tipo 8, tá bom? Tamo junto, até depois do fim. Um grande beijo, um grande abraço. Não deixe de avaliar o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!